A gente tem mais uma live hoje começando, muito especial aqui no CT do Marketing Político. Uma live que traz um tema, talvez um dos temas mais importantes no início aí de qualquer projeto político. E é um tema que preocupa, que faz muita gente perder os cabelos durante uma eleição. E é um tema que, se a gente não cuidar, não tiver atenção, ele pode engolir, pode realmente destruir qualquer projeto. E hoje a gente vai ter essa live com a nossa querida Jaqueline Oliveira. Ela já está por aqui, já pode inclusive pedir para entrar. Ela já pediu, inclusive, está aqui. Eu vou aceitar ela, porque com ela aqui dentro a gente já faz projeto político. Já que vai entrar aqui a qualquer momento, que a gente possa iniciar nosso bate-papo. Oi, Jaque, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Jaque? Tudo certo. Jaque, primeiramente, muito obrigado, tá, por ter aceitado esse convite aí do CT do Marketing Político. É um tema, como eu tinha dito, que é muito, muito importante. É um tema que, se não for bem tratado desde o início do projeto, tende a dar ruim no final. E a gente fica muito agradecido por você ter aceitado o nosso convite. Só quero deixar aqui o agradecimento a todos e todas que já entraram. A gente anunciou a live para as 8 da noite, mas a gente adiantou um pouquinho, 15 minutos, para que a gente pudesse, todo mundo juntos, a gente pudesse conferir também a live da Fernanda Camargos, que também está aqui, já mandou uma boa noite a Fernanda. E vai ser uma live muito importante sobre montagem e treinamento de equipes para a campanha eleitoral, para mandatos, lá com a doutora Nerea, do Ousadia Política. E a gente já convida a todos e todas que estão aqui para logo depois que a gente terminar, acompanhar lá a live com a Fernanda Camargos. Exatamente. Jaque, deixa eu fazer tua apresentação oficial aqui e a gente já começa a falar sobre o nosso tema. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Gente, Jaqueline Oliveira, ela é pedagoga com expertise em marketing político, atuou na gestão da comunicação digital de clientes de diversos cargos eletivos, tá? Atualmente ela trabalha com foco na área de produção de conteúdo, construção de reputação digital e relacionamento. Jaque, seja muito bem-vinda ao CT do Marketing Político. Obrigada pelo convite. É legal a gente falar do tanto de conteúdo, né, que está tendo, que nossa bolha, né, digamos assim, está produzindo, mas tomara que saia, né, desse nosso círculo e encontre muita gente, porque tem muita gente qualificada produzindo conteúdo gratuito. Então, espero que muita gente se beneficie com esses conteúdos. Boa noite, né, para todo mundo aí que está acompanhando a gente. E vamos começar, né? Vamos falar de monitoramento. Mas, antes de falar de monitoramento, assim, propriamente dito, eu acho que é importante a gente falar de prevenção, para que não aconteça, né? Prevenção de crise é algo que a gente tem que colocar aí no top list, de quando a gente começa a atender um cliente, quando a gente está em mandato, enfim. Porque se a gente se prevenir, quando e se uma crise estourar, a gente já vai estar com as coisas organizadas. Então, eu sempre oriento, assim, a gente, como consultor de comunicação, como profissionais, a gente tem que orientar o cliente também a produzir esse tipo de conteúdo que a gente chama de vacina. Por exemplo, aqui vou dar um exemplo bem prático. Você começa a atender um cliente e ele tem um processo trabalhista de uma empresa dele, da parte privada. O processo está rolando ainda, ou já até se resolucionou, já solucionou. Mas isso aí pode ser usado contra ele no futuro, né? Vai que ele concorre a outro cargo ou está concorrendo. Pode ter certeza que os adversários vão vasculhar o passado dele e isso pode se tornar uma crise. Então, antes de virar uma crise, a gente faz o quê? Reúne toda a informação possível que a gente tenha sobre o assunto. Se for um exemplo como esse que eu dei, você pode já deixar indexado lá no seu blog, no seu site, explicando, olha, no passado aconteceu isso, 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 o que você fez para melhorar ou solucionar o problema, se você se retratou, enfim, você vai deixar aquilo ali já pronto para quando alguém buscar ali no Google mesmo.
olha, seu João das Couves, processo trabalhista. Ele cai no seu site e veja a sua versão da história. Então, prevenção é tão importante, eu acredito que seja mais importante que o monitoramento de crise. E, assim, é um assunto com tanta coisa para a gente falar, que eu acho que vale até uma live só sobre isso, tá? Mas hoje é monitoramento, né? Isso, Jaque. E assim, é um tema, a questão da prevenção, ela tem que começar as vacinas, né? A criação das vacinas, ela tem que começar no início mesmo, né? Qualquer projeto político que esteja pensando em ser criado, é no seu momento embrionário que devem ser criadas as vacinas, não é isso? Para que depois a gente realmente ela atue como vacina, ela atue como anticorpos aí para qualquer problema que a gente tenha no futuro. Mas, já que eu fico pensando assim, e se for um assunto que o político não queira tocar de forma alguma, que seja um assunto que ele evite e queira até que os seus assessores, que sua equipe não tenham mais detalhes sobre aquilo. Como é que a gente faz em relação a esse problema? Existem, né, vários casos aí de assuntos um pouco mais sensíveis, que a gente não pode expor. Não tem como deixar isso exposto já para prevenção. Mas tem como a gente, numa conversa exatamente sincera com o cliente, com a equipe, fazer esse mesmo processo de reunir informações, de buscar ali, talvez esboçar uma nota de esclarecimento, ter um vídeo guardado, isso tudo guardado na equipe, confiança. Deixar ele guardado sem nenhuma exposição, explicando para ele, olha, se isso aqui for para estourar, né? A gente já tem isso pronto. A gente não vai colocar nada no ar agora. Aqui só tem gente de confiança, não vamos vazar isso. Só que caso estoure, a gente já está um passo à frente. Então você vai conseguir estancar, talvez, bem mais rápido do que ter que buscar informação, gravar com a pessoa, ou esboçar uma nota ali no calor do momento. Então, explica bem para o cliente, deixa isso guardado, obviamente, com pessoas, né, de confiança da equipe, mas é o mesmo processo, é estar preparado para o que vem na frente. Joia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que entrou. A Natália deve ser Natália Fernanda, eu acredito. A Fernanda Camargos, que já deu boa noite, a gente já falou com ela aqui. A Nalva Azul Costa, Faguinho, o Pegurgel, o Tivignali, eu acho que é o Tiago. Cara, é importante aí. Pronto, um abraço aí acho que é Tiago, né? A Fernanda aqui colocando aqui 2 férias, obrigado, Fernanda. E outras 2 férias vão estar já em outra live que a gente no final já passa novamente o recado para que vocês acompanhem também. Exato. Vamos lá, o Edmar também está aqui, o JP Varandas, a Natália dizendo já que é fera demais. E aí tem muita gente, o Christian entrou agora, Rodrigo, Fagner, enfim, tem muita gente entrando, muita gente participando aqui, mandando boa noite, pessoal de Campo Grande do Rio de Janeiro. O Ruber Neto, boa noite. Vamos aprender que essa semana teve início de uma crise para gerenciar. Olha, importante. Isso é verdade. Então, Jaque, a gente falou sobre a vacina, né? A gente falou sobre os assuntos que talvez o político ele tenha alguma dificuldade de tratar. Mas e se nada disso foi feito e a crise estourou? Soou o alarme da tsunami. O tsunami está vindo aí. O que é que a gente tem que fazer? Bom, se não tinha como prevenir e estourou a crise, primeira coisa que eu tento manter e falo para a equipe é calma. Calma, porque não é o fim do mundo, né? Então, quando você vê ali que um vídeo viralizou e tem vários comentários te cancelando, como dizem hoje, muitos comentários negativos. Então, o que a gente faz, né? Eu trabalhei já com crises no digital, né? Então, era sempre ali na rede do político, do cliente,
ou até em outras postagens, mas, obviamente, com várias menções ao cliente. Então, o que a gente faz? Tem várias formas de fazer, óbvio, e eu vou trazer aqui exemplos só de como a gente faz manualmente, quando a gente não tem ferramentas, às vezes é um cliente um pouco menor, e como a gente faz com ferramentas. Manualmente, gente, não tem segredo, é o famoso Excel. Você vai abrir o seu Excel, vai colocar lá uma tabela com as horas, hora a hora, quantidade de comentários, quantos comentários negativos, quantos positivos, uma tabela básica para você entender como isso está escalando. Monitoramento, gente, é análise, é para a gente não meter os pés pelas mãos. Então, você vai pegar ali aquele post que está super viralizado, vai analisar ele durante umas 4 horas no mínimo, 4, 6, 8 horas. Só que você tem que ir, né, com a equipe ali, mantendo a calma e explicando que você não está parado. Você está analisando o que está acontecendo. Por quê? Com aquilo ali, com umas 4 horas, você vai entender se aquela crise está escalando ou se aquilo ali já está decaindo, você não vai precisar nem se posicionar. Ou se sua própria militância está dando um jeito nos comentários negativos, você vai ter que analisar. Porque imagina só, você está ali com vários comentários negativos e já resolve responder todo mundo, já resolve se posicionar, cria um problema que não existiria. Aquilo ali só seria um post que não foi bem, alguma coisa do tipo. Então, assim, manter a calma, analisar antes de agir é muito importante nesse momento. Porque a gente tem que tentar transformar a crise em uma oportunidade de a gente se posicionar, de trazer uma nota, um vídeo de esclarecimento, porque se a gente não pensar, a gente acaba trazendo mais problema do que resolvendo o que existe. Então, manualmente, como eu estava falando, eu faço no Excel, analiso ali, você vai ter alguém da sua equipe analisando hora a hora. Enquanto isso, já vai agindo ali nos bastidores, conversando com o cliente, acalmando a equipe, enfim, tomando as providências. Se você tem ferramentas para isso, essas ferramentas que eu trabalhei, que tem no mercado aí, inúmeras, mas, por exemplo, Stiling, BuzzMonitor, MLabs, Ethos, existem várias, onde você consegue monitorar os comentários, likes, menções, análise de sentimento. Essas plataformas vão te ajudar nesse trabalho, né? Então, você vai conseguir, de uma forma mais fácil, ter esses dados. Mas, de qualquer forma, não adianta. Você vai ter que monitorar antes de agir, viu? Eu já te convido, Jaque, a gente fazer uma publicação em Collab aí sobre essas ferramentas, indicando essas ferramentas, como é que cada uma funciona direitinho, e a gente faz um collabzinho com o CD do Marketing Político para a gente trazer essas ferramentas para as pessoas. Acho muito importante essa questão das ferramentas. O Huber Neto, que disse que essa semana estourou o início de crise, perguntou se só é crise se o assunto viraliza. É só assim, você só vai entender, Cris, se aquilo ali vai impactar na sua reputação, na sua narrativa, nos seus projetos, nas suas bandeiras. Tem um exemplo bem legal no livro, depois eu posso até pegar aqui, num livro de campanha política, que ele fala sobre, se não me engano, uma crise da JBS que esbarrou nas Havaianas porque tinha ações e tudo mais. Então, a galera ali do marketing da Havaianas foi super acionada. Tipo assim, gente, ferrou, é isso aí, a gente vai ter que se posicionar. E com análise, antes de soltar um post ali, falando que a Havaiana não compactuava, etc., eles analisaram e viram assim, gente, por mais que a gente tenha ações, isso não está esbarrando no nosso público, né, na nossa reputação, isso vai ficar para lá, com a JBS. Então, assim, imagina se eles tivessem se posicionado numa coisa que não ia esbarrar. Você pode até ter a ver ali, mas às vezes o seu público não vai entender isso como algo negativo. Então, gente, não tem jeito. É analisar a situação caso a caso e entender como isso vai impactar. Se você entender que isso não vai te trazer esse prejuízo tão grande, você vai tratar ele como um post ou como um tema que tem polêmica. Como se alguém estivesse reclamando de uma rua esburacada e você fosse lá resolver. Se você não resolver, talvez isso vire polêmica. Se um carro caia dentro do buraco de uma rua esburacada, vire crise. Mas se você resolver aquilo e ver que tá tudo bem,
Gente, não precisa desse, como a gente fala, desse show todo. A gente que está dentro da equipe, quem está envolvido ali, tem uma tendência a achar que é muito mais grave do que é. Então, por isso é interessante esse distanciamento e esse monitoramento para que a gente faça essa análise mais certeira, né? Então, Jaque, então, quem seria o profissional indicado para fazer essa análise, se é crise, se não é, como é que fazer o monitoramento, como é que a gente vai atuar? Seria alguém de dentro da equipe, algum assessor específico, ou seria muito melhor ser um consultor, alguém que está ali de fora olhando? Olha, eu trabalhei sempre com alguém de dentro, mas com esse distanciamento, eu falo, de você conseguir recuar, de ser uma pessoa analítica, uma pessoa que não age pela emoção. Eu estou sempre envolvida como gestora de comunidade, gestão de respostas, então eu consigo medir, acho que com um pouco mais de facilidade, esse teor dos comentários, por exemplo. Porque eu já estou envolvida ali. Eu já sei quando aquilo ali está indo para um rumo não tão legal. Porque você está dia a dia ali, você sabe como aquela rede funciona. Talvez ter uma consultoria aí, se for algo muito maior, a gente tem aí crises de governo, por exemplo, que são coisas maiores e que elas duram muito mais, né? Então, aí sim, trazer uma consultoria para fazer um diagnóstico muito maior, acho que seria válido. Mas a gente, no nosso dia a dia, trabalhando com os clientes, você vai sair um pouco na frente porque você sabe, você está vivendo ali o dia a dia. Então, você sabe quando aquilo ali está indo para um lado não tão legal. Joia. E o Huber, Huber Neto, ele novamente se posicionou aqui, disse que assim fizemos. Fizemos uma nota e um vídeo indo na delegacia de polícia registrando o BO. Lá, pelo que entendi, foi uma denúncia que alguém de mandato fez. O Huber é um candidato do interior aqui de Pernambuco e fez uma denúncia contra o Huber e pelo que o Huber me contou, eram totalmente infundadas, né? Não tinha nada que condizesse com a verdade do Huber. Então ele fez um vídeo indo na delegacia de polícia registrando BO. Ótimo. Então, nesse momento também é muito importante que a equipe de criação de conteúdo esteja muito alinhada, né, com quem está iniciando a gerenciar essa crise, porque um conteúdo, até as pessoas que fazem a questão do gerenciamento do relacionamento lá na rede social, se não estiverem todos alinhados, pode ser que se crie uma crise dentro da crise. Exatamente. Isso. Além de você poder ampliar o alcance daquela crise, você pode criar outra crise ali dentro. Exato, é uma coisa que eu até comento assim com as equipes que eu entro, assim, o que eu peço sempre, se, por exemplo, há um candidato, um cliente político, se eu consigo ter acesso à famosa entrevista diamante, a entrevista bio, que ele conta toda a vida dele, conta coisas pessoais também. Por quê? Porque você vai ser, eu, por exemplo, sendo ali gestora das respostas, eu vou ser a voz dessa pessoa. Eu preciso saber quem é ela. Eu preciso saber o tom, eu preciso entender, talvez, um sentimento que ele teria, né? Então, sim, todo mundo tem que estar muito combinando, tem que ter uma sintonia muito grande. Porque quem produz uma peça, por exemplo, até o design, cara, ele tem que ter a sensibilidade de escolher a foto que vai fazer mais sentido naquele momento. Porque a gente já viu inúmeras mini crises, digamos assim, porque a foto não condizia com o momento, a pessoa tá dando ali meus pêsames, uma foto sorrindo. Não dá. Recentemente, eu estava trabalhando em um diagnóstico e o candidato de uma cidade tinha acabado de postar um parabéns ali para a cidade, para o time da cidade, com uma camisa que não era muito bem do time. Então, assim, você tem noção do que coisas simples, quando se não está em sintonia, podem criar mini crise. Então, sim, todo mundo tem que estar muito bem alinhado ali. Maravilha. A Natália aqui perguntando qual seria a principal diferença desse gerenciamento já na situação de governo eleito.
Por exemplo, o caso do apagão dessa semana, pelo problema ocasionado no sistema interligado nacional. E ela complementa até. Vi bastante engajamento nas redes sociais, pedindo maior clareza do governo quanto às razões para o apagão. E aí, quando já é um governo eleito, é uma crise nacional nesse apagão. Não sei se por aí apagou, já que aqui em Pernambuco apagou. A Por maioria aqui das cidades. apagou, mas eu fiquei sabendo que aqui próximo, né? Tinha algumas quedas, inclusive hoje tá rolando, mas aqui já é outro caso também, estão roubando fiação. Mas enfim, nesse Ei, caso, é uma coisa que eu falar. Se a gente não tem uma resposta que vá suprir a dúvida, ou o medo, ou a reclamação do público, você vai dar uma resposta, você vai continuar sendo atacado. Então, assim, se você não traz uma resposta com clareza, se você não traz uma resposta que vá fazer a diferença, você vai continuar sendo atacado. A crise só vai continuar acontecendo. E no caso do governo, a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida, então era meio natural que essa crise continuasse, assim, não ia ser resolvido de uma hora para outra. E a gente tem vários fatores aí do porquê disso. Mas pensando até em clientes que a gente atende ali menores, é uma coisa que eu sempre peço, assim, gente, se a gente não tem uma resposta que vá solucionar esse problema, vamos ficar quieto. Fica quieto, espera um pouco mais, e aí a gente dá uma resposta. Se o cliente às vezes insiste, você deixa só ciente, fala, olha, esse tipo de resposta pode ocasionar mais problemas ainda. E aí a gente entra em outro ponto, inclusive, Israel, que é que as pessoas às vezes perguntam, Jaque, fiz o post ali, talvez, de retratação, de desculpas, explicando. Segue em frente. Vamos para o próximo post, é isso aí? Gente, não é assim que funcionam as coisas. Não dá para você esquecer uma crise de uma hora para outra. Então, depois que você trouxe esse posicionamento, é preciso continuar o monitoramento. Para quê? Por exemplo, nesse caso aí do apagão. A gente, com os comentários de algum posicionamento, por exemplo, a gente monitorando, a gente consegue entender onde é que ainda temos dúvidas. Temos dúvidas onde se iniciou, temos dúvidas quem é o culpado, temos dúvidas se a privatização causou isso. Você vai continuar ali monitorando para entender o que continua reverberando. Porque às vezes é só um ponto de dúvida que ficou. É só um detalhe que se você ajustar a sua narrativa, ajustar o seu texto, já está tudo bem. Então, o monitoramento de crise, ele continua mesmo após posicionamento, post de retratação. Eu, inclusive, trabalho da seguinte forma. Por exemplo, o post que causou todo o alvoroço ali. Daqui 2 dias eu posto uma nota de esclarecimento, alguma coisa do tipo. Eu vou dar total atenção ao post de retratação, o post após o post crise. Por quê? Gente, eu quero que ali tenha engajamento, eu quero que aquele post seja entregue. Eu não vou ficar respondendo quem me xingou no post anterior. Eu vou jogar todas as minhas forças nesse novo conteúdo e quero que ele seja espalhado para quem tem dúvida sobre isso. E aí a gente ainda traz outro ponto, que é assim, nesses momentos, às vezes o cliente quer levar aquela crise que surge no Instagram lá para o Jornal de Piraporinha. Nossa, meu amigo jornalista vai soltar uma nota. Calma, calma. Primeiro, utiliza o seu canal, é a sua voz. Quem quer saber de você vai lá primeiro, não no jornal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado onde você vai se posicionar. Às vezes a crise é só no Instagram e você tem um perfil no LinkedIn, por exemplo, nem chegou a crise lá. Ninguém vai falar disso lá. Para que você vai levar para lá? Todos esses pontos a gente tem que analisar, sentar, conversar com a equipe para entender se vale a pena. Porque às vezes a gente não tem nem braço para responder tanta gente soltando nota em tudo quanto é canal. Então, assim, é preciso tomar cuidado. E quando você for soltar essa nota, outra questão que também vale lives, que a Fernanda faz muito bem, é sobre mobilização. Você tem que ter ali sua lista no WhatsApp dos seus militantes, de quem você vai mobilizar, dos seus apoiadores, no Telegram, para você fazer o quê? Soltei aquele post, você manda para eles, fala, pessoal, me ajuda, compartilha para que todos saibam da verdade. Olha isso aqui.
Gente, está tudo muito ligado. É isso. Um trabalho vai complementando o outro. E eu acho que trabalhos bem feitos, pouco a pouco, de mobilização, produção de conteúdo, gestão de respostas, quando esses trabalhos são bem feitos, durante uma crise, isso vai fazer muita diferença. Maravilha. O Tiago perguntando, se estourar uma crise eu não tenho ferramentas, vale a pena investir em alguma para resolver? Essa questão de ferramentas é muito interessante, Jack. Inclusive, para quem não tem como investir numa ferramenta de início, dá para fazer via uma planilhazinha, Excel, né? Ou alguma coisa mais manual, como você falou, né? Fala um pouquinho mais sobre essa questão de ferramentas. Olha, eu já trabalhei no início, acho que nos meus primeiros trabalhos, inclusive, para clientes que não tinham ferramentas. Algumas ferramentas são caras, não é tão simples para algumas pessoas para contratar. Tem, por exemplo, campanha para você estar no CNPJ, tem ferramenta que não aceita cliente político. Então, assim, é normal não ter ferramentas milagrosas, tá? Então, o que eu usava bastante, tudo que era de graça. Eu usava os alertas do Google. Eu colocava lá o nome do cliente, as pautas dele, tudo que tinha a ver, eu colocava ali para que todo dia, tudo que tivesse a ver com aquilo que eu coloquei ali de tag, chegasse para mim. Então eu conseguia entender o que estavam falando, principalmente sobre aquela pessoa. Tem planos também baratos em algumas plataformas. Eu usava muito o MLabs para uma pessoa, perfil pessoal. Eu colocava o perfil do meu cliente ali, pagava do meu próprio bolso, para fazer ali como se fosse minha conta pessoal. Que aquilo ali me ajudava um pouco. E eu acho que era coisa de R$ 30. Então, assim, você pode usar essas ferramentas. O Google ajuda muito. Deve ter, inclusive, até ferramentas novas que eu acho que eu tô tão viciada nas que eu já uso, que eu acabo descobrindo, assim, quando alguém fala sobre outras. Mas, gente, ter ali o seu Excel, eu sou a doida do Excel, não para fórmulas, mas para organizar tudo. Eu sempre estou com o Excel prontinho ali, de quantidade de seguidores, de perfis que engajam comigo. Enfim, dá para você fazer manual, dá muito mais trabalho, é claro, mas se o cliente não tem condições naquele momento, você tem que se virar com o que tem. E se você continuar realizando esse trabalho, faz relatório, mostra para o cliente como você está utilizando aquilo ali e como a ferramenta iria otimizar o seu trabalho. Porque se ele não conhece, se ele não sabe para que você vai usar e como aquilo pode impactar no trabalho, ele não vai querer tirar do bolso dele para te dar para pagar, né? Então, é muito do nosso trabalho também mostrar como a gente usa, por que que a gente usa. Importantíssimo, importantíssimo. Ferramentas realmente, e eu acredito, já que com o avanço aí da inteligência artificial, devem surgir aí novas ferramentas que vão ajudar muito a gente, né? Nessa questão de monitoramento e gerenciamento. Com certeza, ainda é um ponto que eu tô, assim, gente, confesso, engatinhando ainda. Eu Todo uso as mundo, inteligências. todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que, assim, quem tem um pouco mais de conhecimento tira muito proveito. E o Huber tá perguntando aí dessas planilhas. Huber, eu juro pra você, é uma planilha, assim, com 3 coluninhas, sabe? De crise hora a hora, tipo, hora 1, hora 2, hora 3, hora 4. Outra coluna, quantos comentários em cada hora, quantos eram positivos, quantos negativos. É muito simples, gente, porque o que interessa ali é muito você entender o que está acontecendo no momento. Assim, eu quero entender se está muito ruim, se está muito comentário negativo e se está crescendo, né? Se está crescendo essa crise. Se você vê que está diminuindo, já diz que aquilo ali não vai ser tão grande. Então, não é tão complexo esse primeiro momento do monitoramento, né? De 500 mil dados. Não, você precisa entender mais ou menos o que estourou. Depois, óbvio, a gente vai ter que trazer métricas melhores, mas assim, para primeiro momento, para agir, é uma planilha muito simples. Inclusive, o Ruber está aqui perguntando sobre os insights do Instagram, se são ferramentas válidas, e é uma tendência, né, que a gente tem de olhar somente para o canal que a gente tem mais contato com o nosso público, com o nosso eleitor. Mas já que
qual é a visão que a gente deve ter real desse monitoramento? A gente olha somente para aquele canal que a gente tem mais intimidade, que a gente tem mais eleitores ali interagindo com a gente, ou a gente deve realmente buscar todos os outros canais para ver como a crise está se comportando nos outros canais também? Olha, isso é importante você perguntar mesmo, porque pode ser que a crise esteja ali só no Instagram, tá? Pipocando ali. Mas se você não estiver olhando as outras redes, você não vai saber se ela se estendeu ou não. Então você tem que estar ali, mesmo, olha, o meu Twitter, por exemplo, do meu cliente tem 100 seguidores e o Instagram tem 30 mil. Eu não estou ligando. Não, você tem que dar uma olhadinha. Óbvio que você vai dar prioridade para o canal maior, que está estourado ali. Mas você tem que dar uma olhada, porque às vezes começa a pipocar e você consegue resolver rápido. Apagar uma foto. Ou, por exemplo, uma foto deu errado no Instagram. Alguma coisa do tipo. Você consegue correr lá no Twitter e já apagar. Se você não tiver esse olhar para todas as redes, você vai acabar deixando que isso se estenda para as demais plataformas. Mas, assim, para se posicionar, eu sempre recomendo se posicionar na que estourou a crise e as outras segurar um pouco para entender se isso vai para lá. Então, a gente fica analisando mesmo todas as plataformas para você, né, conseguir agir de fato rápido e se preciso. Joia. A Mariana Marimon, Mariana tá perguntando o que é mais desafiador em uma crise. Olha, a Mariana, ela já passou por uma crise comigo, duas, na verdade. Olha que legal. Foram bem desafiadoras, mas eu, assim, para listar duas coisas, a primeira eu acho que é conseguir manter a calma. Como eu falei para vocês, que a primeira coisa é manter a calma. Mas é difícil, gente. A gente está envolvido, é o nosso trabalho ali. Você está representando uma pessoa, ninguém está vendo o seu rosto, mas é o seu trabalho que está em jogo. Então, assim, manter a calma eu acho que é uma coisa muito complicada, mas que a gente tem que tentar fazer ao máximo. E, inclusive, passar para o restante da equipe. Então, é importante você ter ali uns aliados para segurar a sua onda quando você está super desesperado. E a segunda coisa, eu acho, é lidar com o sentimento do cliente. Porque aí sim, você tenta se colocar no lugar dele. É o rosto dele, é ele, é a pessoa dele que está exposta. Então, imagina, se você, com o seu trabalho, fica muito preocupado e não é seu rosto que está ali, imagina para aquela pessoa que está ali exposta. Então, você tem que ter um pouco de empatia para conseguir entender aquele sentimento, mas também essa firmeza de dizer, calma, você está em boas mãos, a gente vai trabalhar e fazer o que for possível para tentar reverter esse quadro. Então, acho que, de verdade, a gente está falando, o sentimento mesmo de lidar. Porque dados, essa coisa um pouco mais analítica, a gente consegue fazer bem mais tranquilo do que lidar com pessoas, com o sentimento das pessoas em meio à crise. Inclusive, uma pergunta aqui da Babi Blá, sobre a questão de feeling também. Ela faz uma pergunta que talvez realmente a gente tenha respondido antes, mas como ela chegou depois, a gente responde de novo, Babi. Como saber se é realmente uma crise que exige posicionamento ou apenas um post ruim? É no feeling ou tem alguns indícios? Os indícios estão aí, só não vê quem quer. A verdade é essa. Só vai dar para saber monitorando, analisando os dados. Como a gente falou, não tem milagre. Se for no feeling, gente, esquece. Eu acho que hoje, nem no meu perfil pessoal, eu tô indo muito mais no feeling. Porque a gente tem que analisar, sabe? Tudo você tem que analisar. Então, quando se tratando do cliente, não tem jeito. Ou vai da planilhinha, que a gente falou, ou das ferramentas, porque sem elas, tomar decisão por sentimento, esquece, vai dar problema. Mariana aqui concordando, dizendo sentimento do cliente, para mim também é o mais desafiador, porque precisamos conciliar esse sentimento com o timing da crise. Exatamente. E o Ruber aqui comentando, eu tomei 2 Heinekens para me controlar. Eu te entendo, Ruber, eu te entendo, porque é complicado mesmo. É complicado. Crise é uma coisa complicada, mas se a gente criar as vacinas, como a gente falou lá na frente, quem chegou atrasado depois de rever essa live do início, porque a Jaque está dando uma aula para a gente aqui sobre monitoramento de crise,
E ela falou lá no início sobre as vacinas que a gente tem que criar no início do projeto político. Então, vale a pena, se você não viu, quando terminar essa live, primeiro assiste a live da Fernanda e depois assiste novamente a nossa live desde o início, tá? Exato. Mas, Jaque, e quando é uma crise plantada, vamos dizer assim, hoje a gente tem aí os bots, né? A gente tem robôs trabalhando aí para o bem e para o mal, e aí de repente estoura lá, comentário negativo, denúncia fundada ou infundada, mas a gente percebe ali que se trata de um ataque plantado, que são haters. O que fazer com haters, com bots? Vale a pena dar uma atenção para isso ou a gente sai deletando mesmo os comentários negativos? Olha, a gente tem vários fatores ali, vários casos, na verdade. Se for, por exemplo, o adversário que está com um grupo ali, você sabe que aquilo ali é do adversário, hoje, gente, isso é crime. Você tem que ir para o Tribunal Eleitoral e levar o máximo de provas que você tem, porque é crime que o adversário pague para um grupo te atacar. É simples assim. Do mesmo jeito que é crime as pessoas começarem a comentar mentiras ou injúrias. Tá aí, você vai lá na delegacia com as provas e tá aqui, injúria ou difamação. Agora, se forem haters ali, pessoas que te xingam, que estão sempre ali, o que a gente, né, tenta trabalhar? Primeira coisa, tenha regras na sua página. Ah, isso é bobeira, já que ninguém liga para isso. Calma. Deixa lá um destaque do seu Instagram, políticas da página. Faz um story simples, pode ser na mão, gente, ali no seu Instagram. Regras da casa. Não toleraremos palavras de baixo calão, discursos de ódio, preconceituosos. Você faz aquilo ali, você pode pegar de outro site, de algum lugar que tenha algo que, né, nesse sentido, usa de base e deixa ali. Porque aquilo vai te resguardar para quando um hater te xingar ou começar com um discurso de ódio, preconceituoso, você consiga bloquear essa pessoa. Só bloquear, pronto. Se você, ainda mais, gente, a gente sempre fala de cliente, né, político, cara, é uma pessoa lá de Roraima e você tá atendendo um cliente no Piauí, essa pessoa não vai votar em você, essa pessoa não vai fazer nada. Então, assim, você vai gastar a sua resposta com uma pessoa dessa? Então, assim, também analisar, ver da onde vem esse posicionamento aí negativo e então agir desse jeito. Se for mobilização do adversário, você tenta reunir provas, vai no Tribunal Regional Eleitoral e faz o que tem que ser feito. Se for alguém te xingando ali, injúria, difamação, também delegacia, faça o que tem que ser feito. Se for um hater, aquela pessoa amargurada, bloqueia, não adianta discutir. Assim, tem gente que você vê que está reclamando, tem fundamento, você começa um debate e se torna até oportunidade, que aqueles comentários ficam ali, vira uma conversa que às vezes é até produtiva. Você consegue transformar aquele hater em apoiador. Mas você vê que não tem jeito e a pessoa te xingou, enfim, bloqueia. Para mim é isso, bloque. Maravilha. Pessoal, mais uma vez agradecendo a cada um e cada uma que estão aqui conosco essa noite. A gente começou mais cedo, porque já tem uma super live também da Fernanda Camargo, junto com a doutora Nereia, do Ousadia Política, que é sobre mobilização e que é sobre a criação e treinamento de equipes. E aí eu quero passar um pouquinho por essa questão da mobilização, já que antes da gente terminar, que é a questão das bases, né? A gente precisa, para a gente poder gerenciar uma crise, para a gente poder trabalhar em cima de uma crise, ter as bases bem estabelecidas, isso é muito importante. Mas para a gente falar sobre bases bem estabelecidas, o que é que você considera como bases bem estabelecidas? Onde é que a gente tem que estar forte para que a gente possa combater uma crise quando ela surgir? Olha, assim, para mim, disparado, e aqui puxando o saco já também da Fernanda, que vem aí com uma live. Gente, um WhatsApp bem estruturado, com lista de transmissões separadas por temas, separadas por cidade, bairro.
gente, isso aí é ouro. É ouro e é algo assim, se a gente tiver um trabalho sendo construído desde agora, por exemplo, você não gasta rios de dinheiro, você não precisa de plataformas mirabolantes, você precisa ir captando e construindo. Isso é tempo, é construção. Então, assim, um WhatsApp bem estabelecido, você está super com a sua tropa de choque ali numa crise. Porque o WhatsApp é o que a gente vê todo dia, que a gente vê toda hora, é mais rápido, é super fácil de compartilhar. E assim, ele nos dá essas ferramentas ali no próprio WhatsApp. Você consegue fazer sua lista de transmissão, gente, fazer rapidinho. Agora tem os canais. Enfim, eu acho que uma base bem construída de WhatsApp é essencial, assim, para qualquer cliente. E não precisa. Se você já tem a base construída, ótimo, mas você pode migrar para o Telegram e vai fazendo outras bases, base de e-mail também, que às vezes a gente acha que ninguém está usando, mas está usando sim. Então, se você já tem um WhatsApp bem estruturado, caminha para as outras. Mas se não, começa agora a construir sua base de WhatsApp. E se você quiser entender um pouco mais como fazer isso, a Fernanda tem um curso rapidinho, fácil, barato, no precinho para vocês. Aqui, essa publi aqui vale a pena porque eu fiz esse curso e realmente me ajudou muito. Maravilha, Jaque. E para a gente terminar, no final de tudo, o que importa mesmo é a gente prevenir, não é isso? Exatamente. Não tem jeito, gente. É igual doença, é igual a saúde. Se você previne, se a doença chegar, você está aqui ó, com o corpo em dias, vai passar pela doença, vai ser só aquela marolinha mesmo e bola para frente. Então, assim, vamos tentar se prevenir. E se caso a crise ela chegar, você tem ferramentas para lutar contra ela e saia disso mais forte, tá? Saia disso com aprendizados do que deu certo, do que não deu. Faça um relatório para até valorizar o seu trabalho para o cliente, do que foi feito, de coisas que podem, né, ser melhoradas num próximo momento. Tenta deixar isso organizado, valoriza seu trabalho e te ajuda, porque às vezes a gente esquece do que a gente fez de errado, do que a gente fez de bom. Então, acho que é isso. Tentar se prevenir, mesmo se não der, a crise chegou, trata ela do jeito que tem que ser tratado, bem tratadinha, tenta transformá-la em oportunidade e bola para frente, viu? O aprendizado é isso. Crise, a gente tem a crise na nossa vida pessoal, não vai ter no trabalho, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com elas, porque uma hora elas vão aparecer. Verdade, Jaque. Muito, muito obrigado, tá? A gente tá encerrando por aqui, mas eu já aceito a sua sugestão lá no início da gente fazer uma outra live sobre prevenção, sobre vacinas. Vamos marcar sim para a gente falar sobre esse assunto que é muito, muito importante. E nesse momento que todo mundo está planejando aí o seu projeto político, a sua candidatura, é mais importante ainda. Então, vamos depois marcar e vamos fazer sim essa outra live sobre vacinas. Tá Combinado. Bom, agradecer todo mundo que ficou ligadinho aí com a gente. Obrigada pela audiência. Quem quiser saber mais, ou quiser bater um papo comigo, ficou uma pergunta, uma dúvida, tem um caso aí que quer compartilhar, gente, só entrar no meu Instagram, minha DM tá abertíssima, a gente troca, a gente fala sobre casos. O que eu não souber também, a gente tem uma rede super bacana aí, a gente troca figurinhas e um ajuda o outro, tá bom? É só me seguir no Instagram. E agora, gente, a live da Fernanda combina com essa live, sabe por quê? Se a gente não tem uma equipe estruturada, não adianta. A crise vai ser maior ainda. Então, saber montar uma equipe também faz a diferença na hora da crise. Então, vamos lá. E obrigada, Israel. Até a próxima. Já topei. Já tá, para mim, só marcar. Maravilha, Jaque. Muito obrigado pela aula. E realmente vamos todos juntos agora para a live lá da Fernanda com a doutora Nerea sobre montagem e treinamento de equipes. Exato. Tá bom, gente? Tchau, tchau, galera. Muito boa noite. Obrigado, Jaque. Obrigado a todos e todas. E fiquem todos com Deus. Até mais. Até.